E aí, colegas, bora de bolos? Meu nome é Radamés, sou médico, trabalho com emergências e hoje eu vim aqui para falar de um assunto que, você goste ou não, pode entrar pela porta da sua emergência. Eu tô aqui hoje para a gente falar a respeito de pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Então, vamos começar falando o que são. São condições hipertensivas específicas da gravidez, que podem levar a consequências graves tanto para a mãe quanto para o feto. Então vamos lá, vamos começar primeiro pela definição. O que é pré-eclâmpsia? É aquela síndrome que é caracterizada pela hipertensão arterial. Aqui a gente vai definir ela como maior 140-90 mm de mercúrio após 20 semanas de gestação, associada à proteinúria. E como a gente vai medir essa proteinúria? Primeiro, no pronto-socorro, a gente vai pensar na relação de proteína creatinina maior 0,3 ou eventualmente a gente também pode ter maior 300 mg na urina de 24 horas. E sinais de disfunção orgânica, mesmo sem a proteinúria. E quais são essas disfunções orgânicas? Vamos pensar a respeito de tudo que está relacionado principalmente a órgãos importantes, como o fígado. Vamos ver elevação da enzima hepática, TGO e TGP tem que estar pelo menos 2 vezes maior ao limite superior. E também a plaquetopenia. Quanto é a plaquetopenia aqui? Menor 100 mil por milímetro cúbico. Além disso, podemos encontrar também insuficiência renal, definida pela duplicação da creatinina de base da paciente, ou eventualmente uma creatinina maior a 1,1 ou 1,2, segundo o laboratório, miligramas por decilitro. Além disso, podemos também encontrar edema pulmonar e também sintomas neurológicos e visuais, que esses são os que geralmente chamam mais a atenção da paciente, são os que se apresentam e que o paciente, quando fala a respeito disso, já sabemos onde nos estamos encontrando. A cefaleia persistente, principalmente na região frontal, além disso, presença de escotomas e depois, quando tudo se complica mais, vamos partir para as convulsões. E aí, mudamos de definição. Quando adicionamos convulsões a tudo isso, já estamos falando de eclâmpsia. As convulsões elas podem ser tônico-clônicas e elas não devem ser atribuídas a outras causas. Lembre-se que os pacientes podem ter mais de uma doença ao mesmo tempo, mas nesse caso, sabendo de que não temos antecedentes de convulsão numa paciente, podemos atribuir a eclâmpsia. Quero deixar aqui, a parte disso tudo, alguns sintomas que costumam estar presentes, mas não necessariamente são necessários para fechar diagnóstico, como por exemplo a dor epigástrica ou em hipocôndrio direito, que é um sinal da distensão capsular hepática. Além disso, as náuseas e vômitos têm que chamar atenção, especialmente quando a gravidez já está avançada. Então vamos falar um pouquinho agora da nossa conduta. Quando falamos de pré-eclâmpsia, primeiro a avaliação inicial, vamos confirmar o diagnóstico com exames laboratoriais. Vamos pedir hemograma, função renal, função hepática, vamos precisar de uma proteinúria e também vai ser necessário avaliar também a vitalidade fetal. Como a gente vai fazer? Ultrassom Doppler e ou cardiotocografia. E o tratamento vai ser principalmente controle pressórico. A gente tem alguns antihipertensivos que são de escolha no caso da grávida. Entre eles vão estar a hidralazina, o labetalol ou o nifedipino. Para hipertensão, no caso desses pacientes que devem ser tratadas de forma imediata, vamos utilizar, no caso do labetalol, uma dose inicial de 20 mg IV, seguidos por 40 até 80 mg a cada 10 a 15 minutos, até chegar ao controle da pressão arterial. Lembrem-se que temos dose máxima, que é de 300 mg. No caso do uso do labetalol, uma das principais preocupações em relação à bradicardia associada. Fiquem tranquilos, aqui a gente vai ter um efeito muito mais associado à diminuição da pressão arterial que à bradicardia, então pode utilizar. Já a hidralazina, vamos utilizar doses de 5 até 10 mg IV a cada 20 a 30 minutos até eu conseguir chegar ao controle da pressão. E finalmente, a nossa droga que está mais disponível, que é a nifedipina. Ela é via oral, hein? Então, a dose é de 10 a 20 mg repetida após 30 minutos se necessário. Vamos evitar aí o uso sublingual, hein? O importante, independentemente da droga que você encontre ou que você utilize, vai ser a redução da pressão arterial para valores entre 140 até 150 milímetros de mercúrio para a sistólica e 90 até 100 milímetros de mercúrio para a diastólica. O importante aqui é evitar as quedas bruscas de pressão, que isso podem comprometer a perfusão placentária e também
a perfusão cerebral da nossa gestante. E, além do nosso tratamento para a pressão arterial, vamos evitar a nossa complicação, que é a convulsão. E como fazemos essa prevenção da convulsão nesse quadro, que caracterizaria uma eclâmpsia? Vamos utilizar sulfato de magnésio. Existem muitos esquemas. Eu vou detalhar um aqui para vocês, que é justamente para não complicar algo que a gente está tentando fazer simples. Esse esquema aqui que eu vou indicar, a dose de ataque é de 4 a 6 gramas IV diluídos em 100 ml de solução fisiológica, infundidos de 15 a 20 minutos, mais a manutenção. Olha, a manutenção é obrigatória, hein? Não vai fazer só dose de ataque. É de 1 a 2 gramas por hora em infusão contínua IV. E como que eu vou montar essa minha solução? Por causa da manutenção, eu vou diluir 5 gramas de sulfato de magnésio em 500 ml de soro fisiológico e vou infundir ele de 20 a 40 ml por hora. E eu vou manter essa infusão durante 24 horas, durante o pós-parto ou desde a minha última convulsão. E lembrem-se, o sulfato de magnésio ele pode ser tóxico, ele pode levar a depressão respiratória e eventualmente uma parada cardiorrespiratória. Então a gente tem que ficar atento nos sinais de intoxicação. Vamos sempre verificar os reflexos patelares do paciente que devem estar presentes. A gente tem que monitorar a frequência respiratória desse paciente. Nunca deve ser menor de 12 respirações por minuto. Também vamos monitorar a diurese desse paciente, que deve ser mais de 25 ml por hora. Além dos níveis séricos de magnésio se disponível, que devem encontrar-se entre 4,8 até 8,4 mg por decilitro. E lembrem-se, caso eu tiver uma intoxicação pelo sulfato de magnésio, eu tenho forma de revertê-la, que é utilizando gluconato de cálcio, que vai ser 1 gramo IV em 10 minutos. Importantíssimo que o meu monitoramento materno e fetal devem ser rigorosos. Bem, isso tudo foi na pré-eclâmpsia. Agora, na eclâmpsia, já tenho a minha paciente que teve a convulsão. O que eu vou fazer? Primeiro, lembrem-se, é uma crise convulsiva antes que tudo. Então, eu vou primeiro proteger a via aérea dessa paciente. Eu posso utilizar a posição lateral, principalmente o decúbito lateral do lado esquerdo, para melhorar a perfusão uterina e evitar a aspiração. E vou aspirar secreções, se for necessário, e caso eu considere uma intubação orotraqueal, vai ser necessária também. E lembrem-se, a via aérea da paciente grávida ela é mais complicada porque ela tem muito edema. Mas isso aí vai ser assunto para um próximo bolos. Vamos continuar aqui com a nossa eclâmpsia. Bem, vamos fazer então a monitorização contínua da pressão arterial dessa paciente, a frequência cardíaca, saturação, diurese. A gente vai fazer a monitorização fetal e o tratamento para a convulsão vai ser sulfato de magnésio, na mesma dose que a prevenção. E vou fazer, obviamente, o controle pressórico com as mesmas medicações que eu utilizei na pré-eclâmpsia. E depois da estabilização materna, interrupção da gestação pela via de parto, segundo a indicação obstétrica. Eu quero deixar aqui 2 notas de esclarecimento. A primeira é a respeito do monitoramento pós-parto. Lembre-se que a pré-eclâmpsia pode persistir ou até aparecer no puerpério. Então a gente deve continuar monitorizando com atenção essa paciente. Quero falar a respeito do uso dos benzodiazepínicos durante a eclâmpsia. Lembre-se que não é a primeira escolha no manejo da eclâmpsia. Isso porque a eficácia é inferior ao sulfato de magnésio. Temos muitos estudos que comparam e demonstram que os benzodiazepínicos, como o diazepam, não é mais eficaz que o sulfato de magnésio e, além disso, ele apresenta malefícios, como, por exemplo, a depressão respiratória, a sedação excessiva, que pode complicar o manejo clínico dessa condição. A única indicação do uso de benzodiazepinas durante o tratamento da eclâmpsia é no caso de alergia ao sulfato de magnésio, que é um caso raríssimo, ou eventualmente a falta de disponibilidade do sulfato de magnésio. Bem, acredito que dentro de toda a complexidade que guarda esse tipo de quadro, conseguimos iluminar um pouco esse caminho. Espero que tenha ajudado e, de forma rápida, conseguimos levar informação de qualidade, como sempre aqui no Bolos de Emergência. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar esse capítulo com todo mundo que trabalha no serviço de emergências. Lembrem-se de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, @Bolos de Emergências, e procurem a gente no Spotify, @Bolos de Emergências. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Abraço.